3 bancos fora do radar que ninguém está falando por aí e que pagam excelentes proventos. E o melhor, são ações baratas. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Falando de liberdade financeira, nada melhor do que falar sobre bancos. E bancos que são pouquíssimo comentados por aí. São bancos que o pessoal não fala muito, principalmente porque são bancos de baixo valor de mercado. Não é baixo, é porque é baixo em relação aos bancos grandões da bolsa. São bancos menores, é o que a gente chama de small caps. Vou trazer aqui 3. Só uma atualização aqui para você, que é o seguinte: Bombril pediu recuperação judicial. E por que isso aqui é importante? Isso mostra que o cenário de juro hoje no Brasil é preocupante. As empresas estão tendo dificuldades financeiras de arcar com esse juro elevado. Por outro lado, os bancos se beneficiam disso. Na verdade, as empresas do setor financeiro como um todo. Claro que não são todos os bancos, precisa ser um bom banco que não sofra de tanta inadimplência, que tenha alta rentabilidade, e aqui a gente só traz coisa boa para você. Mas isso aqui é para te mostrar, olha, hoje é o momento da gente ser cauteloso e buscar empresas mais resilientes que superam, até ganham dinheiro com a crise, como é o caso do setor financeiro, principalmente bancos e seguradoras. Mas precisa ser empresa boa, de novo, nunca ignore a empresa boa. A primeira ação dessa lista, eu vou da menos barata para mais barata em termos de múltiplos, é a BR Partners, banco small cap, mas aqui é um banco de investimento. Aqui tem um detalhe, tem um diferencial. Por ele ser um banco de investimento, ele não necessariamente ganha mais dinheiro com um juro elevado. Na verdade, ele pode até ganhar menos dinheiro. Por quê? O banco de investimento, ele é um banco que trabalha na estruturação de equity e de dívida. Então, é um banco basicamente de assessoramento e também gestão de grandes fortunas. Esses bancos, eles são mais demandados, porque são bancos de serviços, quando o juro está um pouco mais baixo ou quando ele não está tão elevado assim. Porque daí você tem empresário querendo vender parte da sua empresa, fazer IPO, follow-on, ou o próprio mercado de capitais no sentido de dívida, quando você consegue captar dívida a um custo que não seja tão alto, quando o spread de crédito não é tão alto e há uma demanda por dívida, e aí se procura a BR Partners. E é uma empresa small, vale aproximadamente 1,5 bilhão de reais na Bolsa de Valores. Abaixo de 2 bilhões de reais, a gente está falando de uma empresa pequena para os padrões de bolsa de valores. E é um ativo que negocia um índice preço-lucro de 7,37. O comparativo que a gente tem hoje é o BTG Pactual, que negocia 10 vezes lucro. Então tem um múltiplo mais baixo. Consegue pagar um dividend yield elevado, porque detém um payout, que é o percentual do lucro líquido que vai para os acionistas, não é de 98%, é de 65%, mas ainda assim um payout bastante expressivo. O ROI é acima de 20%. Nesse ano, a ação está subindo 5,7%, abaixo dos bancões. Por quê? Porque tem essa questão. Como é um banco que ganha supostamente mais dinheiro quando o juro está um pouco mais equilibrado, isso faz com que o mercado não precifique tanto, mas ainda assim subiu em linha com o Ibovespa. Em relação a resultados, o banco ainda vai publicar o resultado do quarto trimestre de 2024 no dia 13. Em relação ao último resultado reportado, a gente percebe que o banco vem mantendo uma rentabilidade bastante elevada, de 23%. No acumulado de 9 meses de 2024, 24%. É muito difícil você encontrar bancos aqui no Brasil que consistentemente conseguem esse nível de ROI. No Brasil, é essencial que um banco tenha um nível de ROI de pelo menos 20%, ou nessa proximidade. Mínimo, 15%. Por quê? Porque se você tem um banco de atividade de crédito, aqui não é o caso, mas um banco de atividade de crédito, um crédito onde, para você captar dinheiro novo, você tem que pagar 13, 14, 15%, que seria o cenário de Selic a 15%, como é que você ganha dinheiro se você capta a 15% e tem que emprestar a 16, 17%? Não pode ter um spread tão alto. Então, entenda o seguinte, quanto maior o custo de captação, isso também é pior para os bancos. Então, tem um nível de juro máximo que até mesmo bancos de atividade de crédito, eles ganham dinheiro. Acima disso já era. Começa a perder dinheiro, seja pela inadimplência, seja porque o custo de funding está muito elevado. E aí a margem ali que fica para o banco fica apertada demais. E o ROI sinaliza isso para a gente. No caso, você tem um ROI aí acima de 20, é tranquilo. Claro que o ROI não é o único indicador que a gente olha. Índice de Basileia acima de 25%
muito bom também. O mínimo exigido pelo Banco Central é de 8%, então fica tranquilo. Aqui tem uma boa margem mostrando segurança na instituição financeira. É um banco que, apesar de estar num setor mais competitivo, bastante competição, entrega uma margem muito boa. Por isso, é um banco que eu optei por ter na minha carteira e ainda apresenta um desconto em relação ao BTG Pactual. O segundo banco dessa lista é o Banco ABC, que é bem mais descontado, mas aqui não é um banco focado em investimento, tem a sua atividade também de investimento, mas não é o foco. Índice preço-lucro bem mais descontado, 5 vezes. Indicador preço-valor patrimonial 0,78 e o dividend yield tende a ficar entre 6% a 7%. O payout hoje da empresa fica ali em 60%, mas a tendência é ficar menor do que isso, porque está fora da curva esse payout. No ano, a ação está subindo 6,5%. Acontece que na data de gravação desse vídeo está caindo 3,4% após publicação do seu resultado. E você vai notar o seguinte, está caindo apesar de ter apresentado um resultado bom. Não foi um resultado ruim. Quando a gente olha aqui para o resultado do quarto trimestre de 2024, o lucro líquido foi de quase R$ 1 bilhão. Quase R$ 1 bilhão em relação ao ano todo de 2024. Isso representou um crescimento de 14% em relação a 2023. Veja, não é qualquer empresa que consegue subir o seu lucro 14% em apenas um ano. Só empresas mais eficientes conseguem fazer isso. O ROI foi de 15,7%. Por quê? Porque como é um banco menor, muito difícil dele conseguir um ROI super elevado sem uma estrutura super enxuta como é a de um banco digital que não está mais crescendo tanto. Mas ainda assim, 15,7% tá ok. Você vai notar que banco dinossauro como Bradescão está entregando ROI de 12%. Beirando 13, assim como o Santander. Então aqui ele está mais bem posicionado. E banco pequeno mesmo que não está indo bem de ROI, você tem aí BMG, ROI de 9, 10%. Então não é o caso. O Banco ABC consegue entregar uma rentabilidade adequada. E olha só que interessante, o crescimento do lucro líquido foi de 14%. E o crescimento da carteira de crédito, a expansão da carteira de crédito, foi também de 14%. De novo mostrando a eficiência da atividade da gestão. Por quê? Porque cresceu a carteira de crédito no mesmo ritmo que cresceu o seu lucro. Porque geralmente quando o banco cresce, não necessariamente ele vai crescer em mesmo percentual o seu lucro líquido. Na verdade, o percentual pode ser até menor, porque às vezes o banco para crescer sacrifica a rentabilidade. Não foi o caso. Veja que a atividade de investimentos cresceu, é um setor que está crescendo. Consultoria de investimentos, wealth management, cresceu 64% no período. O banco espera crescer 2025 entre 7% a 12% a sua carteira de crédito. Aí vai com um pouco mais de contenção, claro, com essa Selic indo para 15%, não dá para sair crescendo a todo custo. O índice de Basileia aqui do banco, bem superior a 8%, então é um banco seguro, tanto de colocar o seu dinheiro ali como credor, quanto para se investir como acionista, não é nenhuma recomendação, é só aqui um dado relativo a um índice regulatório exigido. Segundo a fórmula do preço justo de Graham, que você tem aqui no Investidor 10, Banco ABC deveria valer quase R$ 48. Aqui há uma margem de segurança superior a 100%. O Benjamin Graham buscava margem de pelo menos 100%. Então, o Banco ABC estaria nos critérios de eleição do Graham, eventualmente. Ah, mas o Graham não funciona mais. Não funciona com empresas da nova economia. Empresas daquilo que a gente começou a chamar de capitalismo sem capital. Não é o caso aqui. Não é uma empresa puramente digital. Uma empresa que tem ali agência, empresa que tem um número interessante de colaboradores, ainda faz parte da velha economia e está no setor financeiro. Então não é bem assim. Então funciona assim. E é um banco que vale hoje 5 bilhões de reais. 5 bilhões ainda é small cap? Sim, ainda é small cap. Até 10 bilhões de reais aqui no Brasil dá para considerar uma small cap. Não é uma micro cap. Micro cap é abaixo de 2 bilhões para a gente considerar dessa forma. E antes de continuar para o último banco dessa lista, o mais barato de todos, eu queria te convidar a adquirir a nossa aula completa a respeito do segredo dos bilionários. O valor desse investimento é irrisório. Você não vai acreditar o quão barata é essa aula. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Por menos de R$ 50 você vai ter uma aula que pode transformar a sua vida como investidor. De novo, o link aqui embaixo. E o último banco da lista é o Pine. Poucas pessoas conhecem e até falam do Pine. É que acontece que, em um passado não muito distante, o banco chegou a reportar prejuízo, passou por um momento difícil. Inclusive, ficou entre 2017 a 2022 sem pagar nada de dividendo. E foi justamente nesse período que reportou prejuízo. Chegou a ter um prejuízo em 2017 de 262 milhões de reais. Mas depois que teve o seu turnaround, focou ali
mais em carteiras mais seguras, com bastante garantia, agora o banco vem sendo bem lucrativo. Ainda assim, negocia um PL de quase 4 vezes lucro, tem todo esse desconto porque tem essa desconfiança do mercado, é um banco small cap, quando a gente olha aqui o valor de mercado, R$ 1 bilhão, então em termos de múltiplos é o menor de todos, é o mais barato, assim como em termos de valor de mercado. Mas tem uma liquidez bem baixinha, então não dá para comprar muito mesmo que você queira, porque ele negocia menos de R$ 500 mil por dia. Ainda assim, negocia abaixo do valor patrimonial da ação, está pagando no momento um alto dividendo, mas precisamos recordar desse passado que não foi nada bom. O preço justo do Graham também tem um alto upside, então a gente vê que é barato, mas não à toa, por causa do risco de liquidez e desse histórico que não foi muito bom. Mas hoje o banco parece estar bem redondo. Também ainda vai entregar resultado no dia 12, mas segundo o seu último resultado, o ROI foi bem elevado. O ROI, nos 9 primeiros meses do ano de 2024, foi de quase 23%, em linha ali com o ROI do BR Partners, mas não é um banco focado em investimento, então esse ROI é impressionante mesmo. Lucro líquido bem elevado, crescimento de 61% de um ano para outro. Carteira de crédito cresceu 48%, então o banco cresceu de forma bastante acelerada com uma carteira de crédito ali bem segura, com uma Basileia superior ao mínimo exigido. E veja que todo esse dividend yield é com payout próximo de 40%. Se o banco crescesse payout para 50%, o dividend yield seria ainda superior, mas de novo, baixa liquidez, não dá para você colocar uma posição muito grande nesse banco. Por isso que eu não tenho ele em carteira, tenho apenas BR Partners. E até poderia ter o Banco ABC, mas você tem que fazer uma escolha, não dá para ter tudo. Você tem que ali pegar e fazer um filtro, escolher os melhores e entre os melhores você fazer uma opção. Porque senão você vai pulverizar demais a sua carteira e não tem necessidade de fazer isso. Escolha aquele que fizer mais sentido para você, principalmente aqueles que sejam os melhores e mais baratos, mas priorize a qualidade acima de tudo. Aqui, por exemplo, BR Partners nunca teve prejuízo. BR Partners não está exatamente na atividade de crédito. Para a atividade de crédito eu já tenho o Banco do Brasil, por isso eu preferi a BR Partners, apesar de não ser a mais barata. Você não precisa comprar a mais barata. Você tem que comprar a melhor que tem um preço razoável. Mas aqui são opções válidas para você estudar, não é recomendação de compra nenhuma. E se você quiser conhecer a nossa consultoria de investimento, onde a gente vai montar a sua carteira de investimentos via parecer técnico e dar as recomendações de compra, venda, manutenção, balanceamento, rebalanceamento, tudo no parecer, e depois te acompanhar nessa jornada, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você conhecer a Lumen Consultoria. E para aprender de graça a como escolher ações na prática com apenas 3 indicadores, eu vou deixar uma indicação de vídeo aqui para você. Corre lá!